Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora estarmos preparando o estudo de A Sentinela da semana 20 a 26 de janeiro, que tem o tema: Você está se esforçando para ser servo ministerial? Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui para toda semana prepararmos o nosso estudo da Sentinela, para que assim possamos dar bons comentários, fortalecer a nossa fé, fortalecer a fé de nossos irmãos e principalmente louvar o nosso Deus Jeová. Como dito, estaremos fazendo agora o estudo da Sentinela e iremos fazer com perguntas, leituras e respostas. O estudo 46, que tem o tema: Você está se esforçando para ser servo ministerial? O texto base da consideração será o livro de Atos, capítulo 20, o versículo 35. Há mais felicidade em dar do que em receber. Então, qual vai ser o objetivo do nosso estudo? Incentivar irmãos batizados a se esforçar para ser servos ministeriais. Então, apenas lembrando antes do início do estudo, se inscreva no canal, ative o sino, faça seu comentário, compartilhe essas informações, deixe o seu like. Se você quiser contribuir e ajudar o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro ou mandar um valeu demais. Muito bem, vamos dar início então à nossa consideração fazendo a leitura do parágrafo número 1. Os servos ministeriais são de grande ajuda para as congregações. O apóstolo Paulo dava muito valor a esses homens leais. Uma prova disso é que, quando ele escreveu aos cristãos em Filipos, ele fez questão de cumprimentar os servos ministeriais junto com os anciãos. Pergunta: o que o apóstolo Paulo achava dos servos ministeriais? Então ele dava muito valor a esses homens leais, tanto que ele fez questão de cumprimentar os servos ministeriais junto dos anciãos, quando escreveu aos cristãos em Filipos. Leitura do 2. Muitos irmãos batizados de diferentes idades se sentem alegres por ajudar na congregação como servos ministeriais. Por exemplo, Devan tinha 18 anos quando foi designado servo ministerial. Já um irmão chamado Luiz foi designado quando tinha mais de 50 anos. Ele diz: Para mim, é um privilégio muito grande ajudar na congregação como servo ministerial, principalmente quando penso em todo o amor que os irmãos mostram por mim. Muitos servos ministeriais têm esse mesmo sentimento. Pergunta: o que um irmão chamado Luiz acha de ser servo ministerial? Então ele diz que para ele é um privilégio muito grande ajudar na congregação como servo ministerial, principalmente quando penso em todo o amor que os irmãos mostram por mim. Leitura do 3. Se você é batizado e ainda não é servo ministerial, será que poderia ter esse alvo? O que pode motivar você a fazer isso? É o que a Bíblia diz que você precisa fazer para se tornar servo ministerial? Neste estudo, vamos ver as respostas a essas perguntas. Mas antes, vamos ver que tarefas um servo ministerial faz. Pergunta: o que vamos ver neste estudo? Então, vamos ver que tarefas um servo ministerial faz e iremos ver as respostas a 3 perguntas. Se você é batizado, mas ainda não é servo ministerial, será que poderia ter esse alvo? O que pode motivar você a fazer isso? E o que a Bíblia diz que você precisa fazer para se tornar um servo ministerial? Primeiro subtítulo: o que os servos ministeriais fazem? Leitura do 4. Os servos ministeriais são irmãos batizados designados por Espírito Santo para ajudar os anciãos em muitas tarefas importantes na congregação.
Alguns servos ministeriais cuidam dos territórios e das publicações que usamos na pregação. Outros ajudam na limpeza e na manutenção do salão do reino. Eles também podem ser designados para ser indicadores e cuidar do equipamento de áudio e vídeo durante as reuniões. A maioria das tarefas que os servos ministeriais realizam são mecânicas, mas, acima de tudo, eles precisam ser homens espirituais, que amam a Jeová e vivem de acordo com o que a Bíblia ensina. Eles também têm muito amor pelos irmãos. O que um irmão batizado precisa fazer para ser servo ministerial? Então a pergunta: que tarefa os servos ministeriais realizam? Então os servos ministeriais eles cuidam do território da congregação, das publicações, ajudam na limpeza do salão do reino, são indicadores e cuidam do equipamento de áudio e vídeo do salão do reino. Leitura do 5. A Bíblia mostra quais são os requisitos para um irmão ser designado servo ministerial. O que você acha de estudar esses requisitos e se esforçar para cumpri-los? Isso vai ajudá-lo a alcançar esse privilégio. Mas antes, vamos precisar pensar muito bem em por que quer ser servo ministerial. Pergunta: o que vai ajudar você a alcançar o privilégio de ser servo ministerial? É analisar os requisitos descritos em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo do 8 ao 10 e o versículo 12 e 13, pois ali mostra os requisitos que um servo ministerial precisa ter. Leitura do 6, subtítulo: por que você quer ser servo ministerial? Leitura. Jesus Cristo é o nosso melhor exemplo, e tudo o que ele fazia era motivado por amor. Amor por seu Pai e pelas pessoas. Foi isso que moveu Jesus a se esforçar para ajudar outros, fazendo até mesmo tarefas humildes. Se tudo o que fizer for com amor, Jeová vai abençoar e ajudar você a alcançar o alvo de ser servo ministerial. Pergunta: o que deve motivar você a ajudar outros? É o amor, tanto por Jeová, também pelos irmãos. Se essa for a motivação, Jeová com certeza vai abençoar. Leitura do 7. No mundo, as pessoas que querem sempre mais e só pensam em crescer na vida são admiradas por outros. Mas na organização de Jeová não é assim. Alguém que serve outros por amor, assim como Jesus, não está atrás de poder, autoridade, nem quer parecer mais importante do que outros. Se um homem que só quer chamar a atenção fosse designado servo ministerial, provavelmente ele se recusaria a fazer algumas tarefas humildes para cuidar das preciosas ovelhas de Jeová. Ele se acharia bom demais para realizar algumas dessas tarefas. Jeová nunca abençoa quem faz as coisas por orgulho ou para parecer importante. Pergunta: por que um irmão não deve buscar privilégios para chamar a atenção? Porque se essa for a motivação, não conseguirá realizar algumas tarefas que são mais humildes, e Jeová nunca vai abençoar os esforços de uma pessoa assim. Leitura do 8. Em algumas ocasiões, até os amigos mais próximos de Jesus tentaram alcançar privilégio com o objetivo errado. Veja o caso de dois apóstolos de Jesus, Tiago e João. Eles pediram para ter um lugar mais importante no reino. Em vez de os elogiar por buscarem uma posição de destaque, Jesus deu o seguinte conselho aos 12 apóstolos: quem quiser se tornar grande entre vocês tem de ser o seu servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês tem de ser o escravo de todos. Quando o irmão tenta ser servo ministerial com o objetivo certo, que é servir outros, ele se torna uma bênção para a congregação. Pergunta: que conselho Jesus deu aos 12 apóstolos? Então ele disse que quem quiser se tornar grande entre vocês tem que ser o seu servo,
e quem quiser ser o primeiro entre vocês tem de ser o escravo de todos. Subtítulo: Por que é bom servir outros? Leitura do 9. Sem dúvidas, você ama Jeová e quer ajudar outros. Mesmo assim, talvez você não tenha vontade de ser servo ministerial, porque sabe que isso vai envolver bastante trabalho. Então, o que vai ajudar você a querer fazer mais? Pensar na alegria que temos quando ajudamos nossos irmãos e irmãs. Jesus disse: há mais felicidade em dar do que em receber. A vida de Jesus foi um exemplo disso. Ele era feliz de verdade porque servia outros. E o mesmo vai acontecer com você. Pergunta: o que vai ajudar você a querer fazer mais por outros? É o desejo de ajudar os irmãos. Jesus disse em Atos 20:35 que há mais felicidade em dar do que em receber. Então, quando servimos a outros, teremos felicidade. Leitura do 10. Veja um exemplo de como Jesus mostrou que ficava feliz ao servir outros. Em uma ocasião, Jesus e os apóstolos estavam muito cansados. Eles estavam indo para um lugar tranquilo para descansar. Mas uma multidão chegou lá antes deles e ficou esperando por Jesus para ouvir os ensinamentos dele. Jesus podia ter dito não. Afinal, ele e os apóstolos não tinham folga nem para tomar uma refeição. Ele podia também ter ensinado uma ou duas verdades e daí logo mandado as pessoas embora. Mas Jesus amava as pessoas. Por isso, ele começou a lhes ensinar muitas coisas. Ele continuou fazendo isso até que já era tarde. Jesus fez isso não por obrigação, mas porque tinha pena das pessoas. Ele queria ensiná-las, porque as amava, e fazer isso o deixava muito feliz. Pergunta: o que mostra que Jesus ficava feliz ao servir outros? Então, em certa ocasião, Jesus e seus discípulos estavam indo para descansar, mas ao ver uma multidão que o acompanhava, ele deixou o descanso de lado e ensinou até tarde da noite, demonstrando assim que a sua maior alegria era servir outros. Leitura do 11. Além de ensinar muitas coisas, Jesus também cuidou das necessidades físicas daquelas pessoas. Naquela ocasião, ele multiplicou pães e peixes de modo milagroso e usou seus discípulos para distribuir esse alimento. Assim, Jesus ensinou seus discípulos que é importante servir outros, e é exatamente isso que se espera dos servos ministeriais. Imagine como os apóstolos ficaram felizes de ajudar Jesus a distribuir aquele alimento até que todos comeram e ficaram satisfeitos. Essa não foi a única vez que Jesus colocou as necessidades de outros em primeiro lugar. Ele fez isso durante toda a sua vida aqui na Terra. Ensinar e fazer coisas humildes por outros dava muita alegria a Jesus. E com certeza você também vai sentir muita alegria se colocar as necessidades de outros em primeiro lugar e se esforçar para ser servo ministerial. Pergunta: o que mais Jesus fez para ajudar aquela multidão? Então, Jesus não só alimentava as pessoas em sentido espiritual, ele também fazia de forma física. Em certa ocasião, Jesus evangelizou durante muito tempo, e como já estava tarde e não tinha onde o povo comprar alimento, Jesus fez um milagre e alimentou a todos. E isso aconteceu também em outras ocasiões. Leitura do 12. Alguns irmãos acham que não tem nenhuma habilidade especial que possa ser usada na congregação. Se você pensa assim, não fique desanimado. Com certeza, você tem qualidades que podiam ser muito úteis. O que você acha de ler as palavras de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo do 12 ao 30, e orar sobre isso? Nesse texto, Paulo deixa claro que cada servo de Jeová, e isso inclui você,
é muito importante e necessário para a congregação. Então, se no momento você não cumpre os requisitos para ser servo ministerial, não desista. Em vez disso, faça o que estiver ao seu alcance para servir a Jeová e para ajudar os irmãos. Pode ter certeza que, quando os anciãos forem dar alguma designação para você, eles vão levar em conta o que você consegue fazer. Pergunta: por que podemos dizer que todo irmão é útil para a congregação? Primeiro, porque foi comprado com o sangue de Jesus. E em sua carta, o apóstolo disse que cada servo de Jeová é importante. Então, mesmo que você pense que não tem qualidades, Jeová está te moldando e, uma hora, você se qualificará como servo ministerial. Somente continue ajudando seus irmãos. Leitura do 13. Veja mais um motivo para você se esforçar para ser servo ministerial. A maioria dos requisitos já são coisas que todo cristão deve fazer. Por exemplo, todo cristão deve fortalecer sua amizade com Jeová, estar disposto a servir outros com alegria e dar um bom exemplo na sua conduta. Então, provavelmente você já tem quase todas as qualidades necessárias para ser servo ministerial. Mas que requisitos específicos existem para um irmão que quer esse privilégio? Pergunta: o que podemos dizer sobre a maioria dos requisitos para um servo ministerial? Então, podemos dizer que a grande maioria dos requisitos são coisas que os cristãos já precisam fazer. Então, provavelmente, o irmão que espera servir como servo ministerial já tem quase todas as qualidades. Subtítulo: o que fazer para ser servo ministerial? Leitura do 14. Vamos estudar alguns dos requisitos que a Bíblia descreve em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo do 8 ao 10 e o 12. Os servos ministeriais precisam ser sérios. Essa expressão também pode ser traduzida merecer o respeito de outros, ser responsável ou agir de um modo que as pessoas respeitem. Isso não significa que você não pode ser engraçado ou se divertir. A ideia é que você precisa levar a sério as suas responsabilidades. Se você tiver a reputação de ser esforçado e de confiança, você vai conquistar o respeito de todos na congregação. Pergunta: o que significa ser sério? Então, essa expressão pode ser traduzida por merecer o respeito por outros, ser responsável ou agir de um modo que as pessoas respeitem. Isso mostra que a pessoa deve levar a sério suas responsabilidades. Isso fará com que outros confiem em você. Leitura do 15. Ser homem de uma só palavra significa que você é sincero, confiável e sempre fala a verdade. Você mantém a sua palavra e não engana outros. Não ser ávido de ganho desonesto significa que você é honesto no seu trabalho, nos tratos comerciais e no modo como lida com o dinheiro. Você não se aproveita dos amigos na congregação para ganhar dinheiro às custas deles. Pergunta: o que significa ser homem de uma só palavra e não ser ávido de ganho desonesto? Então significa que a pessoa é sincera, confiável e sempre fala a verdade. E não ser ávido de ganho desonesto significa que a pessoa é honesta no trabalho, nos tratos comerciais e no modo de como lida com o dinheiro. Leitura do 16. Não devem beber muito vinho. Significa não exagerar nas bebidas alcoólicas e não ser conhecido por beber demais. Ter a consciência limpa. Significa que você vive de acordo com o que Jeová diz que é certo. Mesmo não sendo perfeito, você tem uma boa amizade com Jeová e se sente em paz. Pergunta parte A. O que significa o requisito não devem beber muito vinho? Então, não beber muito vinho significa não exagerar nas bebidas alcoólicas e não ser conhecido por beber demais.
Parte B. O que significa ter a consciência limpa? Então, ter uma consciência limpa significa que você vive de acordo com o que Jeová diz que é certo. Leitura do 17. Examinados quanto à aptidão. Significa que você já mostrou que cuida bem das suas designações e que os anciãos podem confiar em você. Então, quando os anciãos pedirem para você cuidar de alguma tarefa, siga cuidadosamente as instruções deles e as orientações da organização. Procure entender tudo o que está envolvido na sua tarefa e qual é o prazo para concluí-la. Se você cuidar bem das designações que receber, todos na congregação vão perceber que você é responsável e vão ver o seu progresso. Anciãos, não deixem de treinar os irmãos que já são batizados, mesmo os que ainda são bem jovenzinhos. Existem jovens assim na sua congregação? Eles costumam fazer estudo pessoal? Eles se preparam bem para as reuniões e comentam nelas? Eles participam regularmente na pregação? Então, dê a eles designações que eles tenham condições de cuidar, apesar da pouca idade. Assim, esses jovens vão ser examinados quanto à aptidão e poderão ser designados servos ministeriais, mesmo que ainda estejam no final da adolescência. Pergunta: o que significa ser examinado quanto à aptidão? Então, significa ser uma pessoa que cuida bem de suas responsabilidades, não deixa para depois, mas quando dado uma ordem ou orientação, executa rapidamente. Então, os anciãos precisam estar atentos a esses jovens e desde já dando tarefas para que assim eles possam ir pegando a forma de como se trabalha um servo ministerial. Leitura do 18. Livres de acusação significam que ninguém tem um motivo válido para acusar você de fazer coisas erradas. É verdade que, talvez, pessoas façam acusações falsas contra você. Isso aconteceu até com Jesus, e ele disse que seus seguidores também passariam por isso. Mas se você tiver uma conduta pura, assim como Jesus, você vai ter uma boa reputação entre os irmãos. Pergunta: o que significa livres de acusação? Então significa que ninguém tem motivos válidos para acusar você de fazer coisa errada. Então, se tiver uma conduta pura, você terá uma boa reputação entre os irmãos. Leitura do 19. Maridos de uma só esposa. Quando Jeová realizou o primeiro casamento, ele disse que essa seria uma união entre um homem e uma mulher. E é isso que todo cristão deve obedecer. Um cristão nunca deve cometer imoralidade sexual. Além disso, se você for casado, deve ser leal à sua esposa e jamais mostrar interesse romântico por outra mulher. Pergunta: o que significa maridos de uma só esposa? Então, se for casado, deve mostrar lealdade à esposa e jamais mostrar interesse romântico por outra mulher. E se for solteiro, não deve cometer imoralidade sexual. Leitura do 20. Presidam bem os seus filhos e a sua própria família. Se você for chefe de família, você precisa cumprir bem com suas responsabilidades. Faça regularmente adoração em família, participe na pregação com sua esposa e seus filhos sempre que puder. Ajude seus filhos a desenvolver uma amizade forte com Jeová. Um homem que cuida bem da sua família mostra que é capaz de cuidar da congregação. Pergunta: como um homem preside bem a sua própria família? Alimentando e edificando sua família em sentido espiritual, fazendo adoração em família, participando na pregação com a família, ajudar os filhos a desenvolver uma amizade com Jeová. Então, se fizer assim, conseguirá cuidar bem também da congregação. Leitura do 21. Se você ainda não é servo ministerial, por favor, considere este estudo com atenção e ore sobre isso. Ao estudar os requisitos da Bíblia para os servos ministeriais, se esforce para atingi-los.
Medite no quanto você ama Jeová e também os irmãos da sua congregação. Isso vai aumentar a sua vontade de servi-los. Quando for servo ministerial, você vai sentir a alegria incrível que vem de servir os irmãos e as irmãs da congregação. Pode ter certeza que Jeová vai abençoar os seus esforços para se tornar servo ministerial. Pergunta: o que você pode fazer se ainda não é servo ministerial? Então pode orar a Jeová, ler novamente os requisitos que se espera que um servo ministerial tenha. Medite em quanto você ama Jeová e seus irmãos na congregação. Se esforce e tenha certeza que Jeová vai te abençoar. Vamos fazer agora as 3 perguntas de recapitulação. Então, a primeira pergunta: o que estes textos nos ensinam? Mateus 20, 28. Então, nos ensina que, assim como Jesus, precisamos servir e não querer ser servido, pois quando servimos, demonstramos humildade e reconhecemos o motivo de querer ser servo ministerial. Não devemos buscar destaque, mas querer servir a outros. A segunda pergunta: o que Marcos 6, 31 ao 34 nos ensinam? Então Jesus ensinou aqui a importância de servir outros. Ele não se importava com seu estado físico, o importante para ele era ajudar outros, quer por meio da pregação ou por meio de milagres. Essa também deve ser a atitude daqueles que desejam ser servos ministeriais, estar dispostos e alegres em servir outros. E a última pergunta: o que 1 Timóteo 3, do 8 ao 10 e o versículo 12 nos ensinam? Então, esses versículos mostram as qualidades ou os requisitos que os que desejam ser servos ministeriais precisam ter, para que assim eles possam exercer essa função tão importante na congregação, o prazer de servir outros. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui nós finalizamos a nossa consideração. Espero que possa ter contribuído para a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.